Senhoras e senhores, boa noite. Apresentamos o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária, referentes ao primeiro quadrimestre de 2026, do município de Nova Nazaré, Mato Grosso. Este relatório é fundamental para a transparência e o controle das contas públicas, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. A seguir, veremos a estrutura detalhada desta apresentação. A apresentação está dividida em duas partes principais. A primeira parte trata do relatório de gestão fiscal, abordando a receita corrente líquida, a despesa com pessoal, a dívida consolidada, as operações de crédito, as garantias e a disponibilidade de caixa. A segunda parte é dedicada à execução orçamentária, detalhando o balanço orçamentário, as despesas por função, os resultados primário e nominal, os restos a pagar e os limites constitucionais de educação e saúde. Começaremos pela receita corrente líquida, que é a base para todos os limites fiscais. A receita corrente líquida é a base de cálculo para todos os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. No primeiro quadrimestre, a RCL totalizou R$ 54.500.000. Após as deduções legais, a RCL ajustada para despesa com pessoal é de R$ 52.300.000 e para endividamento é de R$ 54.400.000. Essas deduções impactam diretamente os limites que veremos a seguir. A despesa com pessoal é um ponto crítico desta apresentação. O comprometimento atingiu 52,98% da RCL ajustada. Este percentual está acima do limite prudencial de 51,30%, acionando automaticamente as vedações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A margem até o limite máximo é de apenas 1,02%, o que exige atenção imediata e medidas corretivas urgentes. A despesa bruta com pessoal totalizou R$ 28.400.000 nos últimos 12 meses. A maior parcela, 87,5%, refere-se a vencimentos e vantagens dos servidores ativos, enquanto 12,5% correspondem às obrigações patronais. As deduções legais, incluindo agentes comunitários de saúde e decisões judiciais, somaram R$ 698.000, resultando em uma despesa líquida de R$ 27.700.000. A ultrapassagem do limite prudencial aciona automaticamente as vedações do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso significa que o município está proibido de conceder vantagens, aumentos ou reajustes de remuneração a qualquer título. Está vedada a criação de novos cargos, empregos ou funções. Está proibida a admissão ou contratação de pessoal, exceto para reposição em áreas essenciais como educação e saúde. E está vedada a contratação de horas extras, salvo em situações de excepcional interesse público. Em contraste com a despesa de pessoal, a dívida consolidada líquida apresenta um cenário muito favorável. Com apenas 5,80% da RCL ajustada, o município está muito abaixo do limite de 120% estabelecido pelo Senado Federal. A dívida total é de R$ 3.157.000, integralmente contratual, e houve redução em relação ao exercício anterior. Essa situação nos dá uma margem de segurança considerável. Complementando a boa situação da dívida, o município não realizou nenhuma operação de crédito no primeiro quadrimestre, seja interna, externa ou por antecipação de receita. Da mesma forma, não foram concedidas garantias de valores no período. Essa ausência de novos endividamentos reforça a prudência na gestão fiscal. Temos uma ampla margem disponível para futuras necessidades, caso sejam aprovadas pelo Legislativo. Apesar da boa performance em dívida e operações de crédito, a disponibilidade de caixa revela uma insuficiência financeira significativa. O caixa bruto é de R$ 7.290.000, mas as obrigações somam R$ 14.700.000, resultando em um déficit líquido de R$ 7.450.000. O problema se concentra nos recursos não vinculados, com saldo negativo de R$ 7.600.000. Já os recursos vinculados mantêm saldo positivo de R$ 183.000. Este painel consolida os principais indicadores do relatório de gestão fiscal. O município está em conformidade com os limites de endividamento, operações de crédito e garantias. No entanto, dois indicadores exigem atenção imediata: a despesa com pessoal, que está acima do limite prudencial, e a insuficiência na disponibilidade de caixa líquida. Esses são os pontos que demandam ações corretivas urgentes. Passamos agora à segunda parte da apresentação. Iniciamos agora a parte 2 do nosso relatório, dedicada ao relatório resumido da execução orçamentária. Nesta seção,
analisaremos o balanço orçamentário, a distribuição das despesas por função de governo, os resultados fiscais alcançados, os restos a pagar e os limites constitucionais de aplicação em educação e saúde. Vamos começar com o balanço orçamentário. No primeiro quadrimestre de 2026, o município arrecadou R$ 17.760.000, o que representa 33,98% da previsão anual. As despesas liquidadas somaram R$ 16.814.000, gerando um superávit orçamentário de R$ 947.000. Este resultado demonstra uma gestão fiscal inicial positiva no exercício. A análise das despesas empenhadas revela que educação e saúde concentram mais de 50% dos recursos. A educação lidera com 27,43%, seguida pela saúde com 23,48%. A administração representa a terceira maior despesa, com 22,22%, refletindo os custos operacionais da máquina pública municipal. Urbanismo, assistência social e transporte completam o quadro das principais funções. O município alcançou um resultado primário superavitário de R$ 1.593.000, superando amplamente a meta proporcional que previa um déficit de R$ 263.000. Isso demonstra uma gestão fiscal eficiente na relação entre receitas e despesas primárias. O resultado nominal ficou em R$ 214.000 negativos, também em situação regular frente à meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os restos a pagar totalizam R$ 5.211.000. Desse total, 81,4% são restos processados e 18,6% são não processados. A Secretaria de Administração e Planejamento concentra quase metade do saldo, com R$ 2.554.000. A saúde responde por 23,5% e a educação por 20% do total inscrito. Em relação à educação, o município demonstra pleno cumprimento constitucional. Foram aplicados 27,71% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, superando o mínimo de 25%. Além disso, 90,42% dos recursos do Fundeb foram destinados à remuneração dos profissionais do magistério, cumprindo com folga a exigência legal de 70%. Esses dados refletem a prioridade dada à educação no município. Na área da saúde, o município também superou o mínimo constitucional. Foram aplicados 22,36% da receita de impostos em ações e serviços públicos de saúde, ultrapassando o limite de 15% em mais de R$ 1 milhão. Este desempenho demonstra a efetividade na destinação de recursos para a saúde pública municipal. A Emenda Constitucional 109 de 2021 estabelece um importante indicador de sustentabilidade fiscal. As despesas correntes liquidadas consumiram 98,13% das receitas correntes realizadas. Como este percentual supera o limite de 95% do artigo 167-A da Constituição Federal, o município está autorizado a acionar mecanismos de salvaguarda e restrição de despesas correntes. A margem fiscal restante é de apenas 1,87%. Este painel consolida os indicadores do relatório resumido da execução orçamentária. Observamos um desempenho positivo nas aplicações mínimas em saúde e educação, ambas superando as metas constitucionais. O resultado primário também foi superavitário, superando a meta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Contudo, a relação entre despesas e receitas correntes, conforme a Emenda Constitucional 109, acende um alerta crítico sobre a rigidez orçamentária do município. Diante do cenário apresentado, 4 ações prioritárias se impõem para o restante do exercício. Primeiro, o controle rígido da despesa com pessoal, com aplicação estrita das vedações do artigo 22 da LRF. Segundo, o saneamento do fluxo de caixa ordinário, com centralização de pagamentos e renegociação de prazos com fornecedores. Terceiro, o incremento das receitas próprias, intensificando a cobrança da dívida ativa e a fiscalização tributária. E quarto, a manutenção dos excelentes índices de aplicação em saúde e educação, garantindo que as medidas de contenção não comprometam a qualidade dos serviços públicos essenciais. Chegamos ao fim desta apresentação. Agradecemos a atenção e a participação de todos nesta audiência pública. A transparência fiscal é o pilar de uma gestão pública responsável e eficiente. Todos os dados apresentados foram extraídos do Sistema Contábil Oficial, com emissão em 28 de maio de 2026. O controle interno e a contabilidade do município são os órgãos responsáveis por estas informações. Muito obrigado.